Oi pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o capítulo 19. No capítulo 19 nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais, tá? E o que são essas orações? As orações subordinadas adverbiais desempenham a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração subordinante, que também é chamada de oração principal. As orações adverbiais são classificadas de acordo com a circunstância que elas exprimem, que é a mesma coisa dos advérbios. Eles não exprimem circunstâncias, as orações adverbiais também vão exprimir circunstâncias. Isso quer dizer que o que importa na oração subordinada adverbial é o seu significado, ou seja, a ideia que elas veiculam em relação ao que está expresso na oração principal. Assim como os advérbios, as orações adverbiais podem se deslocar na frase, ocupando diferentes posições, ou seja, é possível o seu deslocamento para o início, para o meio ou para o fim do período em que ela está inserida. O mesmo não pode ocorrer com as orações substantivas e as orações adjetivas. Vamos observar esse deslocamento das orações adverbiais em alguns exemplos. A sensação de medo fora passageira e logo substituída por outra mais intensa, ao fitar os olhos do velho. Então, nós temos aqui a oração subordinada adverbial no final, certo? Do período. E agora nós podemos ver que ela vai ser deslocada para o início e não haverá nenhum prejuízo, certo? Na compreensão do período. Então, vamos lá. Ao fitar os olhos do velho, a sensação de medo fora passageira e logo substituída por outra mais intensa. Agora vamos deslocar a oração subordinada adverbial para o meio do período, certo? A sensação de medo, ao fitar os olhos do velho, fora passageira e logo substituída por outra mais intensa. Observem aí que essa mudança de posição da oração subordinada adverbial não prejudicou a compreensão do período. De maneira geral, ao se fazer uma interrogação, empregando o verbo fazer ou acontecer, seguido da oração adverbial, a resposta será a oração principal. Então, vamos fazer isso. Vejam aí nos exemplos. A sensação de medo fora passageira e logo substituída por outra mais intensa, ao fitar os olhos do velho. O que aconteceu ao fitar os olhos do velho? A resposta será a oração principal. A sensação de medo foi substituída por outra mais intensa. Se ler o conto, irei bem na prova. O que acontecerá se eu ler o conto? A resposta é a oração principal. Irei bem na prova. Lerei o conto, apesar de não ter muito tempo livre. O que farei, mesmo não tendo muito tempo livre? Lerei o conto. Então, eu faço a pergunta, com os verbos fazer ou acontecer. Faço essa pergunta, a oração subordinada adverbial, e a resposta é a minha oração principal. As orações subordinadas adverbiais podem ser substituídas por advérbios ou locuções adverbiais. Como, por exemplo, lerei o conto porque aprecio literatura fantástica. Lerei o conto por causa da obrigatoriedade. Lerei o conto apesar de não ter muito tempo livre. Lerei o conto mesmo sem tempo. Então, nós podemos perceber aí, como foi dito anteriormente, que as orações subordinadas adverbiais também podem ser substituídas por advérbios ou locuções adverbiais, porque todos eles exprimem ideia de circunstâncias. Via de regra, o sujeito da forma verbal da oração subordinada é o mesmo da forma verbal da oração principal, embora, na maioria das vezes, fique subentendido na oração subordinada, certo? O que a gente está vendo aqui são características gerais das orações adverbiais. Então, podemos perceber isso, que o sujeito da forma verbal da oração subordinada é o mesmo da forma verbal da oração principal, ainda que ele esteja subentendido lá na oração subordinada. Como, por exemplo, Mona Lisa irá bem no exame se ler o conto. Então, eu tenho aqui subentendida
né, subentendido, na verdade, o sujeito da minha oração subordinada, que é o mesmo da oração principal, né? É ela, a Mona Lisa. Mona Lisa lerá o conto, apesar de não ter muito tempo livre. Então, aqui está subentendido, né, na oração subordinada, que o sujeito é ela, a Mona Lisa, o mesmo da oração principal. Eu li tanto que fiquei com olhos vermelhos. Então, aqui, ó, na forma verbal da oração subordinada, eu tenho subentendido o sujeito, tá? Que é o mesmo da oração principal, tá? Aqui, ó, na forma verbal, fiquei. Agora a gente vai ver as classificações, na verdade, das orações subordinadas adverbiais, né? Elas podem ser classificadas de diferentes formas, a depender, né, da circunstância em que elas exprimem. A oração subordinada adverbial causal, o próprio nome já diz, né? Vai indicar uma causa em relação à oração principal. Então, nós temos aqui que a oração subordinada adverbial causal exprime a causa do que se declara na oração principal. Normalmente, a oração subordinada adverbial causal vem introduzida por uma destas conjunções ou locuções conjuntivas: porque, como e que, pois que, por isso que, já que, uma vez que e desde que. Então, nós temos aqui as locuções em vermelho, na verdade, as conjunções em vermelho, destacada aí, e as locuções conjuntivas seguem aí essas conjunções que foram destacadas. Observem agora os exemplos de orações subordinadas adverbiais causais. Ela fez boa prova porque estudou. Então, eu tenho aqui, porque estudou, é uma oração subordinada adverbial causal. Exprime a causa, né, da oração principal. Como havia lido o conto, ela acertou todas as questões da prova de linguagens. Então, como havia lido o conto, é a nossa oração subordinada adverbial causal. Exprime a causa, né, da oração principal. Observem outros exemplos para que a gente consiga diferenciar, né, as circunstâncias expressas pela conjunção porque. Então, vamos lá. Tire a selfie nossa porque aquela outra não ficou nítida. Nossa primeira selfie não ficou muito nítida porque o celular foi movimentado durante o clique. A outra foto ficou boa porque você não reclamou até agora. Então, eu tenho, né, 3 períodos aqui marcados por orações que são introduzidas pela conjunção porque. E cada uma delas exprime uma circunstância. É o que veremos agora na explicação, na análise desses períodos. Em certos casos, podem surgir dúvidas, né, quando a gente vai classificar uma oração, quando ela está introduzida pela conjunção porque. Uma análise mais atenta vai nos ajudar, né, na verdade, suprimir, a retirar essas dúvidas com relação a essa conjunção que aparece, né, na introdução de algumas orações. No caso dos exemplos que eu acabei de ler para vocês, anteriores, observe que em a oração porque aquela outra selfie não ficou nítida é uma justificativa, certo? Para a oração principal. Ela exemplifica o que foi declarado na primeira oração. Quando a oração aqui, introduzida pela conjunção porque, traz uma justificativa ou uma explicação, ela é classificada como uma oração coordenada sindética explicativa. Né? Sindética porque apresenta um síndeto. Síndeto é uma conjunção. No exemplo 2, né, nós percebemos que a oração porque o celular foi movimentado durante o clique, a causa do que foi declarado na outra oração, algo que levou a um efeito, certo? Antes de tudo, o celular foi movimentado durante o clique. Como resultado ou efeito disso, a selfie não ficou nítida. Então, se a oração está trazendo essa ideia de resultado, certo? De efeito, nós temos uma oração subordinada causal, porque ela traz uma causa, certo? Do que foi declarado na outra oração.
Essa causa leva a um efeito, não é assim? Como foi dito ali, esse efeito foi antes de tudo, o celular foi movimentado durante o clique, como resultado ou efeito disso, a selfie não ficou nítida, certo? Então a oração subordinada adverbial causal, exprime uma ideia de causa, por isso tem essa classificação. Em 3, a oração em destaque, por que você não reclamou até agora, expressa uma explicação para a suposição apresentada na oração anterior. Tem-se, portanto, uma oração coordenada explicativa. Aí a gente relembra as orações coordenadas, né, que são orações independentes, certo? E algumas conjunções vão exprimir esse sentido de causa, esse sentido na verdade, de adição, de alternância, certo? De conclusão, de explicação. Uma observação muito importante é que as orações coordenadas explicativas ocorrem frequentemente após orações com verbo no modo imperativo, que são aqueles verbos que apresentam a ideia de ordem, de pedido, de súplica, de conselho, ou orações que indicam suposições. Vamos agora ver as orações subordinadas adverbiais consecutivas. As orações adverbiais consecutivas expressam uma consequência, um efeito da ação ou do fato mencionado na oração principal. É, sobretudo, introduzida pela conjunção que, né, a que liga na oração principal um termo de valor intensivo, que seria tal, tamanho, tanto e tão. Observem nos exemplos. Eu te amo, Maria. Eu te amo tanto que o meu peito me dói como... Aqui é como, tá, gente? Como em doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Então aqui a gente tem uma estrofe, né? De um poema do Vinícius de Moraes. Que é um exemplo de oração subordinada adverbial consecutiva. Observem que nós temos uma relação da palavra tanto com a conjunção que, certo? Que essa é uma das características desse tipo de oração. Então, eu te amo, Maria, eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doença. No segundo verso, né, que eu expliquei a vocês, a oração destacada representa uma consequência do intenso amor que na oração anterior o eu lírico afirma ter por Maria. Trata-se, pois, de uma oração subordinada adverbial consecutiva. Observem outro exemplo. O pianista treinou tanto que fez uma excelente apresentação na praça. Observem aqui, ó, na oração principal eu tenho a palavra tanto e a minha oração subordinada adverbial consecutiva está sendo introduzida pela conjunção que. A oração em destaque, né, é uma oração subordinada adverbial consecutiva. A oração consecutiva também pode expressar uma consequência devida não simplesmente à ação apresentada na oração principal, mas ao modo pelo qual é praticada essa ação. Nesse caso, consta na oração principal uma expressão do tipo de tal maneira, de tal forma, de tal sorte, de modo tal e etc. Observem o exemplo. O pianista se apresentou de tal maneira que conseguiu atrair a atenção de muitas pessoas na praça. Então, nós temos a expressão aqui, tal maneira que, certo? Tal maneira está aparecendo na oração principal e a oração subordinada adverbial consecutiva está sendo introduzida pela conjunção que. Se o conteúdo da oração principal estiver completo, utilizam-se as locuções conjuntivas de maneira que, de forma que e etc., sem a presença de tal e sem pausa entre o substantivo e a conjunção que. Vejam agora no exemplo. Ele se apresentou muito bem, de maneira que conseguiu atrair a atenção de muitas pessoas na praça. A oração destacada é uma oração adverbial consecutiva, certo? E lá na oração principal nós não temos mais, né, a expressão
de tal maneira, de modo que ela aparece agora na subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial comparativa expressa uma circunstância de comparação em relação à oração principal. As principais conjunções, locuções conjuntivas subordinativas comparativas são que, do que, né, que vem depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior. A conjunção qual, depois de tal, a conjunção quanto, depois de tanto, e as conjunções como, a locução assim como e a locução bem como. Coloquei aqui uma tirinha para vocês observarem um exemplo de oração subordinada adverbial comparativa. Então a Mônica diz assim: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Ela olha lá no espelho, o espelho não fala, né? Que é uma intertextualidade com os contos das princesas, e aí ela diz: quem cala consente, e vai embora. A nossa oração, na verdade, subordinada adverbial comparativa, é a que aparece no primeiro quadrinho, que ela diz assim: existe garota mais bonita do que eu? Aqui na expressão, na oração do que eu, está subentendido o verbo ser, certo? Por isso que aqui é uma oração. Né? Lembram que eu falei? A gente conta as orações a partir do número de verbos. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Mas ali não está aparecendo, só que ele está subentendido, tá? Existe garota mais bonita do que eu sou? Então, eu tenho uma oração. Essa oração é uma oração subordinada adverbial comparativa. Veja aqui outros exemplos. Você me faz essas citações em alemão, como se eu soubesse essa língua. Então, eu tenho aqui a oração subordinada adverbial comparativa. Observem que as subordinadas, elas mantêm uma relação de dependência em relação à oração principal. Então, ela vai ser uma comparação, não é assim? Com relação à oração principal. Então, ela está sendo introduzida pela conjunção como, a nossa oração subordinada adverbial comparativa. Ele é tão simpático quanto o irmão. Então, eu comparei, né, duas pessoas, ele com o irmão. Então, ele é tão simpático quanto o irmão. A nossa oração subordinada adverbial comparativa está introduzida pela conjunção quanto. E aí, vocês, mas professora, eu não estou vendo o verbo nessa oração. Mais uma vez, vocês têm que perceber que o verbo aqui está subentendido. Então, eu tenho ali o verbo ser, né, que seria... ele é tão simpático quanto o irmão é. Já as orações subordinadas adverbiais condicionais exprimem uma condição para que se realize ou se deixe realizar o fato mencionado na oração principal. É, em geral, introduzida por uma dessas conjunções ou locuções conjuntivas. Se, caso... Aqui são as conjunções, tá? As locuções conjuntivas são contanto que, salvo se, sem que, senão, dado que, desde que, a menos que, uma vez que e a não ser que. Agora vamos entender nos exemplos. Se você treinar com afinco, obterá excelentes resultados nos jogos. Então, eu tenho uma condição para obter bons resultados nos jogos. Qual é a condição? Treinar com afinco. Se você treinar com afinco, é a nossa oração subordinada adverbial condicional. Contanto que persevere o trabalho em equipe, o time chegará às finais. Então, eu tenho uma condição para que o time chegue às finais, que é perseverar o trabalho em equipe, certo? A nossa oração aqui, subordinada adverbial condicional, é esta que está destacada, sendo introduzida por uma locução conjuntiva, contanto que. A estrutura de oração subordinada condicional pode também expressar uma hipótese, certo? Não somente uma condição, mas também uma hipótese. Se essa modalidade de treinamento trouxer benefícios para o time, então ela deverá ser adotada. É uma hipótese, não é assim? Se essa modalidade de treinamento trouxer benefícios para o time, é que poderá ser adotada, né, para que o time execute. Então, vocês podem observar que além de condição, nós temos também suposições, hipóteses
sendo expressas pelas orações adverbiais condicionais. As condicionais também podem exprimir um fato real ou apenas suposto, que se apresenta em contradição com o que está declarado na oração principal, como se pode notar se os discursos em favor do cuidado da coisa pública por si sós levassem os que os proferem a cumprir integralmente seus deveres, os políticos seriam necessariamente os mais exemplares. Então eu tenho aqui a oração que está destacada, que é a oração subordinada adverbial causal, apresentando uma contradição com relação ao que está sendo declarado na oração principal. Certas construções que constituem orações adverbiais condicionais e também causais podem ocorrer com a omissão do conectivo. É o que acontece aqui nestes exemplos. Tivesse chegado a tempo, teria evitado aquela situação conflituosa. E aí está subentendido, está subentendida, na verdade, a conjunção se. Se tivesse chegado a tempo, teria evitado aquela situação conflituosa. Então, a oração ali introduzida pela conjunção se é uma oração subordinada adverbial causal. O convidado chegou com atraso, enfrentou um trânsito bastante congestionado. Então, eu tenho está na verdade subentendida a conjunção porque, tá? Que também está indicando aqui, que neste contexto está indicando uma causa. Então, é uma oração subordinada adverbial causal. Já as orações subordinadas adverbiais conformativas expressam uma circunstância de conformidade em relação ao que se declara na oração principal. É geralmente introduzida por uma destas conjunções, conforme, como, no sentido de conforme, segundo e consoante. Observem os exemplos. Segundo informou o diretor-geral, amanhã não haverá aulas. Eu tenho ali uma oração subordinada adverbial conformativa. Orientei-o e ajudei-o como pude, que também eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Agora, a oração subordinada adverbial concessiva expressa um obstáculo que não impossibilita nem modifica a realização do fato expresso na oração principal. Inicia-se por uma destas conjunções ou locuções conjuntivas, embora, a conjunção principal, e as locuções conjuntivas são ainda que, mesmo que, posto que, por mais que, apesar de que, nem que, pior que e etc. Observem, embora tenha saído de casa um tanto atrasado, ele conseguiu chegar a tempo ao local do vestibular. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, certo? Que no conceito, ela expressa um obstáculo, só que esse obstáculo não vai impossibilitar o resultado, nem modificar o resultado da oração principal. É o que a gente pode perceber aqui. Embora ele tenha saído de casa atrasado, isso não modificou o resultado aqui na oração principal. Ele conseguiu sim chegar a tempo ao local do vestibular. Encerramos aqui a nossa aula sobre orações subordinadas adverbiais. Façam as atividades, à medida que surjam, que vocês tenham dúvida, vocês podem entrar em contato. Um abraço e até mais.